Chegamos aí no 22º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos, mais conhecido na internet como Netflix das carteiras, pessoal. E aqui você já sabe, né? Não recomendamos venda nem compra de ativos, esse vídeo tem caráter somente educativo, só para a gente obter conhecimentos, trocar experiências, sempre respeitando cada pessoa com a sua própria estratégia, tá bom? Então, vai deixando os comentários aqui até para poder incentivar, ajudar o inscrito de hoje e também peço aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora pro nosso vídeo de hoje. E a carteira do inscrito em destaque hoje é do nosso amigo Juan, e ele é um programador de computador, né? Olha só que interessante. Um pouquinho sobre ele, ele tem 23 anos, aporta de 3 a 7 mil reais por mês. E muito interessante isso, né? Porque cada vez mais a gente está vendo jovens que trabalham na área de tecnologia ganhando um salário muito interessante, não é verdade? E ele tem dois objetivos com a carteira. Quero comprar um apartamento em mais ou menos 5 anos e seguir com a carteira a longo prazo para aposentadoria. E aqui a gente para um pouquinho, né? Porque geralmente, né, bolsa de valores, principalmente renda variável, né, ações, fundos imobiliários, não são ativos, né, investimentos adequados para isso aqui, comprar um apartamento, por exemplo, tá? Aí é interessante um CDB, uma renda fixa, né, onde você vai juntando um dinheiro ali, vai ganhando rendimento, até chegar a um ponto que você vai sacar tudo para realizar o seu objetivo no curto prazo. Eu, particularmente, né, enxergo mais a renda variável como algo previdenciário, para você levar para longo prazo, né, para você ter uma renda no futuro. Nesse primeiro momento, o meu foco é montar uma carteira com bons ativos a bons preços, mesmo estando bastante desbalanceada, e ao longo do tempo ir balanceando à medida que apareçam bons preços. Outro ponto interessante, né? O Juan, ele não deixou bem claro aqui, mas conversando com ele pelo Instagram, ele já me falou que ele era um investidor de renda fixa, pessoal, tá? E aos poucos ele está migrando, né? Saindo da renda fixa e entrando na renda variável. E aí ele fala aqui pra gente que também tem alguns investimentos em dólar, né? Que o site Investidor 10 não contabiliza muito bem isso, mas ele deixou lá para juntar, deixar tudo no mesmo bolo dos investimentos que ele tem. Bora lá para a gente conhecer a carteira de mais um jovem, né? Muito legal isso aqui, furando a bolha. Eu acho muito interessante, né? Dá para ver, hoje ele tem aplicado R$ 32.872 e o saldo bruto que ele tem é R$ 33.718. Ou seja, né? Ele está com uma variação positiva de 2,57%. Olhando a carteira dele desde o início, dá para ver que ele começou em janeiro, né? E olha que ele começou com pouca grana. O primeiro aporte que ele fez foi R$ 234. E seguindo aqui, ele foi aumentando os aportes até chegar no patrimônio atual. Olhando aqui um pouquinho mais para o lado, a carteira dele é, no mínimo, diferente do que a gente está acostumado, né? Você vê que tem muita renda fixa, 37,98% em CDB, 25,87% em LCI, aí tem aqui 6,1% em LCA, aí tem 3,12% em outros, deve ser o dólar, né, que ele mencionou no quadro anterior, 17,19% em ações, 9,74% em fundos imobiliários. Por aqui, pessoal, já dá para ver que ele não deve estar recebendo tantos dividendos assim, porque a maior parte da carteira dele está alocado ali em renda fixa, né? A renda fixa, você já sabe, tem que esperar o vencimento para poder pegar a rentabilidade. E aqui, pessoal, dá para ver que ele está com rendimento positivo. Todos os ativos, todas as classes de ativos que ele tem em carteira, né? Isso é interessante porque ele começou há bem pouco tempo, se bem que tanto aí a bolsa, eu acho que o IFIX também subiu bastante nos últimos dias, né? Olhando aqui, eu já começo a ficar um pouco preocupado, né? Porque ele tem bastante ativos. No total, contando aí todas as classes de ativos, ele tem 44 ativos diferentes na carteira de investimentos dele. E isso é muita coisa. Então, vamos por partes, com calma, dando uma olhada em cada classe de ativos e a gente vai pontuando algumas questões, tá bom? Então, abrimos aqui as 10 ações que ele tem. Dá para ver que ele tem 6 mil reais investidos e 10 ações. E aqui, pessoal, eu acredito que o patrimônio que ele tem hoje, né, ele tenha mais ações do que deveria. Quando você põe muitas ações na carteira e você começa a ter quantidade pequena, assim, ó, número pequeno de ações de cada empresa, você acaba não ganhando muito na valorização e nem nos dividendos. Por outro lado, a gente já viu que ele tem um poderio de aporte muito grande, né, de 4 a 7 mil reais. Pode ser que ele tenha escolhido
todas as ações que ele gostaria, né? E agora ele vai só aumentando a posição em cada uma. Olhando aqui as ações que ele tem, a diversificação é interessante, porque ele tem Banco do Brasil, que é a Itaúsa, ele tem Petrobras, BB Seguridade Seguros, né? Caixa Seguridade também Seguros, tem a CEMIG, como tem gente que tem a CEMIG na carteira, né, pessoal? Tem a Copasa, né, saneamento básico de Minas Gerais. Tem a Irani, que é uma empresa muito legal também, de papel e embalagem. Sanepar, que é outra empresa de saneamento básico, só que do estado do Paraná. E ele também tem a Klabin, né, que diferente um pouquinho ali da Irani, né, a Klabin tem uma parte significativa ali que é a sua exportação de celulose também. Então, um ponto positivo aqui, dá para notar que ele vem comprando muito bem as ações, né, você vê que o preço médio dele está muito interessante na Itaúsa, na Irani, Copasa, CEMIG, a própria Petrobras mesmo ele comprou bem também, ele está com os preços médios aqui muito interessantes, né, a Klabin também, achei muito interessante esses preços aqui que ele vem comprando as suas ações, mostra aí que ele está bastante atento a isso, né? Bastante atento aos preços tetos das ações, provavelmente. Por isso, pessoal, que eu peço para vocês considerarem ser membros aqui do canal, né? Porque você vai ter acesso a uma planilha, projeções de preço teto das principais empresas da Bolsa de Valores, também dividendos projetivos, melhor ainda, né? Você vai ter acesso a um chat lá no Telegram, você vai poder conversar diretamente comigo e com os outros membros do canal, vai te ajudar muito nessa caminhada dos investimentos. Bom, já olhando aqui os ativos, né? Banco do Brasil, apesar de ter subido nos últimos dias, né? Eu ainda continuo olhando bastante para o Banco do Brasil, acho que está num preço ainda bem interessante, tá? Na minha opinião, não é recomendação de compra nem de venda. Outra empresa aqui interessante, Petrobras, né? Que vem com caixa, uma geração de caixa impressionante, né? Vem pagando um caminhão de dividendos para os seus acionistas aí nos últimos anos. A Petrobras subiu 55% nos últimos 12 meses, continua com PL bem interessante, continua com VP também bem interessante, né? Pagando um caminhão de dividendos aí para os seus acionistas, né? E tem mais dividendos para destravar aí, né? Ainda tem um grande pedaço aí de dividendo extraordinário que ela pode pagar até o final do ano. Veja que nos últimos 5 anos, né? O acionista da Petrobras realmente recebeu um caminhão de dividendos aí, 21,86% de dividend yield, né? Muita coisa. Agora, quem investe em Petrobras, né, precisa saber que é uma empresa mais suscetível à volatilidade, principalmente em relação ao governo. Às vezes uma fala ali ou outra do presidente, por exemplo, né, derruba as ações, né, tem uma forte volatilidade. Quem investe precisa se acostumar com isso. Bom, BB Seguridade, também impressionante o programa de recompra, né? BB Seguridade vem recomprando muito suas próprias ações e a BB Seguridade, ela já recomprou 55 milhões de ações. E o programa de recompra que ela tem vai até o dia 4 de 2 de 2025. Eles pretendem recomprar 64 milhões de ações. Mas eu acho que vai demorar bem menos do que isso aqui. E aí fica aquela pergunta no ar, né? O que será que vem depois? Será que eles vão fazer um novo programa de recompra de ações? Ou será que eles vão destravar mais um pouco aí de dividendos para pagar para os seus acionistas, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acredito que eles vão ingressar aí no novo programa de recompra de ações, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Outra coisa que me impressiona na BB Seguridade, pessoal, é o PL atual da empresa, né? Que está ali em 8,35. Talvez historicamente falando, né? Seja o menor PL aí dos últimos anos. Quando você olha aqui para o gráfico o lucro líquido vezes cotação, você vê que o lucro está aqui em cima e a cotação da empresa está um pouco mais abaixo. Estamos diante aí de uma assimetria preço-lucro. Uma outra empresa que vem recomprando muito essas próprias ações é a Irani. Vejam que a Irani comprou em abril 101 mil ações. No mês 5, em maio, também recomprou 323 mil ações. E agora, em junho, recomprou mais 160 mil ações, né? Olha aqui o preço médio que eles estão recomprando suas próprias ações. R$ 8,35, R$ 8,85, R$ 9,09. Por ali eles estão recomprando bastante as suas próprias ações. Lembrando que tanto a Irani quanto a Klabin devem anunciar dividendos aí para pagar em agosto. Itaúsa é aquilo, né? Itaúsa basicamente é o Banco Itaú e o próprio CEO do Banco Itaú já mencionou que deve pagar dividendos extraordinários até o final do ano. Então, provavelmente, a Itaúsa também vai pagar dividendos extraordinários até o final do ano. A Copasa e a CEMIG, né, vivem naquele eterno dilema de federalização. Várias casas de análise, né, BTG Pactual, Itaú BBA, Genial Investimentos, mencionam que é uma situação bem complexa, né, bem difícil de sair essa federalização, tanto da CEMIG quanto da Copasa. Passado o tempo, a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história. A Copasa, no dia 31 de julho, pessoal, ela vai soltar a teleconferência dos seus resultados, né, do segundo TRI de 2024. Vamos ficar atentos a isso aí, até porque, né, pelo dividendo que ela anunciou antecipando aí o segundo trimestre de 2024,
ao que parece, o resultado vai ser um pouco menor do que o primeiro TRI de 2024. Vamos ficar atentos para ver se vai ser isso aí mesmo. E de uma forma geral, pessoal, achei bem interessante as ações que ele escolheu, que ele colocou aqui na carteira dele. Entrando aqui nos fundos imobiliários, né, ele tem 10 ativos, R$ 3.284 investidos. Né? E a mesma opinião que eu falei nas ações, eu falo aqui nos fundos imobiliários. Com esse patrimônio aqui, eu acho que ele tem mais ativos do que deveria. Ele começa a ter ativos aqui com uma cota, duas cotas, muitos aqui com uma cota. Ele não ganha nem com a valorização, nem com os proventos recebidos, né? Que são pouquinhos, né? Uma cota de cada fundo imobiliário. Mas é aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Com os aportes robustos que ele tem, o interessante agora seria ir aumentando, né, as posições em cada ação, em cada fundo imobiliário que ele tem. Ele não está muito diversificado, não, porque ele tem muitos fundos de logística na carteira dele, né? Ele tem o BTLG11, que é um fundo de logística, XPLG11, HGLG11, tem o GARI11, que não deixa de ser um fundo de logística. Então, ele tem muitos fundos de logística na carteira, né? Aí, Shopping, ele tem somente um, que é o XPML11. Ele tem o KNCA, Fiagro da Quineia. Aí tem o ALZR11, que é um fundo mais híbrido, né? Também tem o KNRI11 também, que é um fundo híbrido. E o KNRI, né, ele tem lajes corporativas e tem alguns centros de distribuição também, galpões logísticos, né? Então é mais um fundo de galpão logístico aí no final das contas. Aí ele tem aqui o fundo de papel, né, de CRI, que é o XPCI11, e também o KNCR11, que é um fundo de papel da Quineia também, por sinal, muito bom fundo imobiliário. Ponto interessante aqui, pessoal, que a gente chama atenção é o KNCA, um dos maiores fiagros que a gente tem hoje, né? O fiagro aí da Quineia. Quem diria que esse fundo ia chegar a esse preço aqui de R$ 101 aí, basicamente com deságio na Bolsa de Valores, né? Esse fundo sempre foi negociado com ágio, né? Então é mais um fundo aí que está chamando muita atenção o preço dele. Entrando aqui no Fiagro, né, o KNCA 11, é interessante, né? Ele pagando R$ 1 por cota. 66 mil cotistas hoje, né? O fundo tem um patrimônio gigante, mais de 2 bilhões de patrimônio. A indexação do fundo, ela é bem dividida, né? Tem CDI, tem Selic, tem IPCA, então é bem equilibrada. Quando a gente olha aqui, ele gerou 98 centavos por cota e pagou R$ 1, né? Mas ele tem uma reserva acumulada, né? Mais ou menos 17 centavos por cota. Então, tá tranquilo ainda para o fundo, né? Muito boa a carteira de CRA. Cara, é um fundo bem interessante. Tá? Um fiagro bem interessante, o KNCA. Outro fundo interessante também é o BTLG11, né? Por esses preços aqui, pessoal, de R$ 102, chegou a bater 98, não tem muito tempo, né? Uma coisa que eu tenho que concordar aqui com o Juan é que realmente os fundos de logística hoje, né, estão bem descontados, pessoal, e aí estão ficando com dividend yield bem interessante. Então, por exemplo, vou abrir aqui o relatório do BTLG11. O interessante é que o fundo imobiliário vem entregando o relatório na data correta, tá? Porque era uma reclamação muito grande, né, de vários cotistas que o BTLG11 atrasava o relatório. E pode ver que ele vem pagando 76 centavos, né, um fundo gigantesco, né, 4 bilhões de patrimônio, e vem pagando 9% de dividend yield. É isso que eu tô falando, que os fundos estão ficando mais baratos e aí eles vão entregando um dividend yield melhor. 22 imóveis, tem uma vacância financeira muito baixa, de 2%, né? Interessante, cara. Tá bem interessante o BTLG11, tá? Por esses valores, né? A gente vê que ele tem um guidance aqui que pode variar de 78 a 74 centavos. Bem interessante, eu gosto aqui. Eu acho interessante o portfólio do BTLG11 também, bem espalhado aqui, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará. Eu acho bem... É um fundo que eu teria na minha carteira de investimento tranquilo. Bom, pessoal, de uma forma geral, são ótimos fundos imobiliários que ele escolheu para a carteira dele, né? Essa que é a realidade. Todos os fundos imobiliários aqui eu teria na minha carteira fácil. A minha única observação é realmente quanto à concentração em fundos de galpão logístico, mas talvez seja realmente porque está bem descontado. Aí ele comprou esses fundos imobiliários. Também a quantidade de fundos, né? 10 fundos para esse valor pequeno aqui investido de R$ 3.284. É só essa observação. Aí vem aqui a renda fixa, tá? Que ele tem R$ 23 mil investido em renda fixa, 23.585. Cara, e ele tem muita renda fixa diferente, né? CDB, LCI, LCA, quase que impossível a gente analisar aqui tudo isso. Ele já me informou, né, lá pelo Instagram que ele tá esperando o vencimento dessas rendas fixas aqui, que ele vai migrando aos poucos para renda variável. Aí foi juntando várias CDBs, LCI, LCA,
na carteira dele, tá? Ficou com muitos ativos aqui, até complicado, né, de acompanhar, saber quando vai vencer cada um, deve ser uma tarefa difícil aqui. Sem contar a declaração de imposto de renda, né? Deve ser bem complicado nesse caso aqui, tá bom? Bom, hoje, do jeito que está aqui a carteira, realmente deve ficar muito complicado de ir acompanhando. Muitos ativos juntos, né? Fixa, com fundos imobiliários, com ações. Mas ele já mencionou que vai reduzir aos poucos, né? Vai migrar da renda fixa para renda variável. Então, isso aqui a tendência é diminuir bastante ao longo do tempo. Bom, já nas ações, a maior parte da carteira dele são bancos, né? Quase 50%. Olhando aqui as ações que ele tem, BBAS3, Banco do Brasil, ocupa quase a metade da carteira de investimentos que ele tem. E depois vem Petrobras e BB Seguridade, são as 3 principais posições que ele tem na sua carteira de investimento, bem concentrada no Banco do Brasil, né? Mais que 50% da carteira. Olhando aqui um pouquinho mais para baixo do fundo imobiliário, né? Ele tem muita concentração em tijolo, né? E um pouquinho aqui de papel, 11,56% e outros 3,96%. A maior posição que ele tem é o HGLG, depois o GARI, depois o BTLG1. E aí, pessoal, na parte de proventos, como a gente já imaginava, né? Ele está recebendo muito pouco dividendos, né? Até porque a maior parte da carteira dele está em renda fixa. Então, vejo que em maio ele recebeu 53 centavos, aí em junho melhorou um pouco, R$ 61,00, e em julho ele está recebendo aqui R$ 18,72. Para quem investe aí somente em renda variável, né, realmente com 33 mil reais por aí, estaria recebendo bem mais, né? Mas a gente tem que levar em consideração que boa parte da carteira dele está em renda fixa. Então, de repente, a minha observação para o Juan é que conforme os ativos de renda fixa dele forem vencendo, né, ele for migrando para a renda variável, então chegou o momento, de repente, de aumentar as posições que ele já tem na carteira de investimento dele. Eu acho que é muito interessante. E um outro ponto muito interessante, que vale a pena uma observação, é cuidado com as concentrações. Bom, pessoal, meu vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui!